O gráfico da figura representa a marcação do velocímetro de um automóvel em função do tempo. Trace os gráficos correspondentes da aceleração e do espaço percorrido pelo automóvel em função do tempo. Então ele quer o gráfico da aceleração pelo tempo e da posição pelo tempo. E depois ele pergunta qual a aceleração média do automóvel entre t igual a 0 e t igual a 1 minuto, e entre t igual a 2 minutos e t igual a 3 minutos. Eu vou começar esboçando o gráfico da posição pelo tempo. A gente sabe que para um movimento acelerado, o gráfico de posição por tempo vai ter parábolas. Pelo gráfico a gente pode ver que o movimento é acelerado de 0 até meio minuto aqui. Então vamos ter uma parábola. Como a aceleração é positiva, a parábola é voltada para cima. Então de 0 até meio, a gente vai ter uma concavidadezinha voltada para cima assim. E a partir do meio minuto, a velocidade é constante. Para a velocidade constante, a posição varia numa reta constantemente, sim, linearmente. Então, a gente vai ter uma reta até 2 minutos, né? Que é onde ele vai ter uma desaceleração. Então, vai mudar a concavidade da parábola, que vai ficar para baixo. Mais ou menos assim. E ele volta a ter uma velocidade constante. Então a posição varia linearmente. De 2,5 até 3. E aqui ele vai ter uma aceleração de novo de 3 até 3,5. Então a concavidade é voltada para cima. Mais ou menos assim. E depois ele vai ter uma desaceleração. Aqui é uma reta porque a velocidade é constante de 3,5 até 4,5. E aqui vai ter uma desaceleração de 4,5 até 5, então uma parábola voltada para baixo. Algo mais ou menos assim, o gráfico da posição. Agora eu vou fazer o gráfico da aceleração pelo tempo. Bom, esse gráfico vai ficar da seguinte forma. A aceleração, como a velocidade é uma reta crescente, é constante, de 0 até meio. Então, de 0 até meio, a gente vai ter uma reta no gráfico da aceleração, que vai ter um certo valor, que a gente pode calcular, porque a velocidade varia de 45 km. Aqui o gráfico da velocidade está em km por hora, né? Então a velocidade é de 45 km por hora. Ela variou, né? 45 km por hora em meio minuto. Como as unidades de medida estão diferentes, eu vou transformar esse km por hora em km por minuto. Então 45 km em 60 minutos, né? Que é o que equivale a 1 hora. Isso aqui vai dar 0,75 km por minuto. Agora, dividindo essa variação de velocidade pelo intervalo de tempo, a gente vai ter 0,75 dividido por meio minuto. Isso aqui vai dar 1,5 km por minuto ao quadrado, né? A aceleração nesse trecho. Então, colocando no gráfico aqui para 1,5, a aceleração é constante até meio minuto. Agora, como a velocidade é constante, a aceleração é nula. Então ela vai estar aqui no zero, até o tempo de 2,5. Agora a gente tem que fazer a aceleração para esse trecho aqui,
Só que ele é semelhante a esse outro trecho. Só que ele está agora desacelerando 1,5 km por minuto ao quadrado. Então, no gráfico da aceleração, a gente vai ter uma aceleração de 1,5 negativo aqui. Menos 1,5 km por minuto ao quadrado. Né? Esse gráfico está em quilômetros por minuto ao quadrado e o tempo está em minutos. De 2,5 até 3, a velocidade é constante, então a aceleração é nula. Que aqui, na verdade, eu cometi só um pequeno erro. A aceleração é nula de meio até 2. E de 2 até 2,5 que ela é negativa. Agora, de 2,5 até 3 ela é nula. Desse jeito aqui. De 3 até 3,5, se a gente olhar no gráfico, ela está acelerando. Eu preciso achar qual é essa aceleração. Ela variou 75 km por hora em meio minuto. Primeiro eu transformo o quilômetro por hora para quilômetro por minuto. Isso aqui dá 75 km dividido por 60 minutos. Essa conta vai dar 1,25 km por minuto, que variou em meio minuto. Então, 1,25 dividido por meio é igual a 2,5 km por minuto ao quadrado. Então, a aceleração é de 2,5. Então, eu vou colocar aqui no gráfico da aceleração 2,5 de 3 até 3,5. E de 3,5 até 4,5 ela é nula. Então, vou fazer ela aqui. Só aumentar meu gráfico. De 3,5 até 4,5, a aceleração é nula. E de 4,5 até 5, ela desacelera a 2,5 km por minuto. Então, ela vai estar aqui embaixo. Aqui. Até 5. Então esse é o gráfico da aceleração, mais ou menos. E esse é o gráfico da posição, como ele pediu no exercício. Agora o exercício pediu para a gente calcular a aceleração média. Primeiro, do intervalo de t igual a 0 até t igual a 1 minuto. Então, a aceleração média nesse intervalo, esse intervalo está aqui. De 0 a 1 minuto. A velocidade variou 45 km por hora, que a gente viu que equivale a uma variação de 0,75 km por minuto. Então, o ΔV é 0,75 km por minuto, dividido em 1 minuto, que é o intervalo de tempo. Isso aqui é igual a 0,75 km por minuto ao quadrado. Essa é a aceleração média nesse intervalo de tempo. Agora ele pergunta no intervalo de t igual a 2 minutos até t igual a 3 minutos. Então, se a gente olhar no gráfico, corresponde a esse intervalo aqui. Ele teve uma desaceleração, né, de 75 km por minuto. Então é igual, é análogo, só que é uma desaceleração. Então a aceleração média nesse trecho é igual a menos 0,75
km por minuto ao quadrado. Então essas são as respostas desse exercício.